E aí, gente, chegou o São João, uma das maiores festas culturais brasileiras. Vamos conhecer um pouco? Existem duas explicações para a origem do termo festa junina. A primeira explica que surgiu em função das festividades, principalmente religiosas, que ocorriam e ainda ocorrem durante o mês de junho. Essas festas eram e ainda são em homenagem a 3 santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Uma outra versão diz que o nome dessa festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem apenas a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois, além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos que passam despercebidos por muitos de nós. Tais festas, como é sabido, seguem um calendário litúrgico da Igreja Católica que, no processo de assimilação dos antigos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médio-orientais, gregos, romanos e nórdicos, por festas dedicadas aos santos. Havia na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria os solstícios de verão na Europa, e o que seria isso? Era o culto a deuses da natureza, das plantações, das colheitas. Um desses deuses era Adonis, que era, segundo o mito grego, ele foi disputado por Afrodite, deusa do amor, e Perséfone, deusa dos infernos. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite no mundo superior à luz do sol e a outra metade com Perséfone no mundo inferior nas trevas. Essa disputa entre deuses acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão. O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação, da boa nova, do renascer da natureza. Essa ideia, então, foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por João Batista. São João Batista, na tradição cristã, anunciou a boa nova, a boa notícia da vinda do Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade, que renovaria todas as coisas. Foi ele também quem batizou o Cristo no Rio Jordão. Da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passariam a se mesclar com as tradicionais ritos de colheita remanescentes no culto a Adonis. Um desses símbolos mais importantes é a fogueira. De acordo com historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses ainda durante o período colonial, época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. Nessa época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França, então, veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que, no Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. E quando chega ao Brasil, vocês sabem, tudo se transforma. Logo, todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos nossos brasileiros, por exemplo, os nossos povos indígenas, os afro-brasileiros e os imigrantes europeus que aqui estavam, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. E agora vamos viajar para o Nordeste. Pois é, embora sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, mas é na região Nordeste que as festas ganham uma grande expressão.
O mês de junho é o momento de fazer homenagem aos três santos, como já dissemos. Como é uma região também onde a seca é um problema ainda e infelizmente grave, graças à nossa falta de políticas públicas corretas e adequadas, os nordestinos aproveitam essas festividades para agradecer as chuvas raras na região, que serve para manter a agricultura. Mas esse ano, gente, apesar de tudo que estamos vivendo, esse ano a chuva veio em abundância, muito bom para os nordestinos. E agora vamos para as comidas típicas. Essa parte é maravilhosa. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. A pamonha, o curau de milho verde, o milho cozido, a canjica, o cuscuz, a pipoca, o bolo de milho são apenas algumas dessas iguarias maravilhosas. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bom bocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e daí ao infinito. Por quê? Porque o brasileiro sempre está criando. As tradições. Bem, as tradições fazem parte também dessas comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora cada vez mais raros em função das leis que proíbem esta prática, em função dos riscos de incêndio que eles representam. Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, são comuns também as simpatias de mulheres e homens solteiros ou solteiras que querem se casar. E tem de tudo, minha gente. Vale até colocar o santo de cabeça para baixo e bater no coitado. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa para que nunca ocorra falta. As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer deste pão. Aí, mulherada, não dá mole não. História da fogueira. Bem, gente, no caso específico do Brasil, a prática do acendimento da fogueira da noite do dia 23 para 24 de junho foi trazida pelos jesuítas. Tal prática foi com o tempo associada a outras tradições populares, como o forró-bodó africano, espécie de dança de arrasta-pé, que daria lugar ao forró nordestino, e a quadrilha caipira, que herdou elementos de bailes populares da Europa. Simpatias em torno da fogueira. Bem, em torno da fogueira de São João também se desenvolveu superstições, simpatias, e são grandes, gente, o número de simpatias. O grande folclorista potiguar Luiz da Câmara Cascudo foi um folclorista, historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro, e ele torna-se talvez o mais importante pesquisador da etnografia e do folclore brasileiro. E, gente, são vários os livros que ele deixou a respeito. Fica aí, então, a dica maravilhosa. E, gente, as músicas, os sons regionais. As músicas juninas variam de uma região para outra. No Nordeste, as composições do sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, são as mais famosas. Já no Sudeste, compositores como João de Barro, Adalberto Ribeiro, a Capelinha de Melão, Ilan Martini Babo, Isto é Lá com Santo Antônio, fazem sucesso em volta da fogueira. Mas é isso aí, minha gente. A gente conheceu um pouquinho mais da nossa história, da nossa cultura, dessa cultura maravilhosa. E é isso aí. E viva o São João!